Opa, pessoal, aqui tá falando com vocês é o Gustavo. Eu ajudo você, profissionais que trabalham ou que têm interesse em trabalhar com geoprocessamento e elaboração de mapas, a como viver dessa profissão. Eu tenho aí experiência de quase 10 anos de mercado e eu vou ensinar para vocês os atalhos e como chegar de fato a poder ganhar dinheiro com essa profissão e viver dela, construir uma carreira de verdade. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre precificação de serviços, quanto cobrar pelo serviço que você está fazendo. Esse é um desafio, eu acho que qualquer profissional que trabalha nesse segmento de geotecnologias já sofreu com isso em quanto cobrar pelo serviço. Porque esse trabalho de elaboração de mapas, esse trabalho voltado às geotecnologias, especificamente o geoprocessamento, a parte, vamos dizer, de processamento de escritório, ela não existe uma tabela, não tem nada que regulamenta os preços, igual a gente tem alguns segmentos da construção civil, a gente tem ali os advogados, tem ali uma certa tabela que referencia o preço a ser cobrado. Até o pessoal de georreferenciamento de imóveis rurais tem ali certo uma referência de quanto cobrar, quanto mais ou menos se deve cobrar pela atividade. Mas nós, profissionais de geoprocessamento, trabalhamos exclusivamente no escritório, que trabalhamos ali com a elaboração de mapas. A gente fica perdido muitas vezes. Eu já cansei de ver profissionais que não sabem ou não têm a mínima noção de quanto cobrar. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida em grupos do Facebook, em alguns grupos de debate, de discussão sobre isso no WhatsApp, por exemplo, sempre vai ter em algum momento alguém perguntando quanto cobrar por um mapa. E hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso de maneira bem tranquila, de maneira bem simples e objetiva, de maneira que você vai conseguir aí começar a cobrar o valor justo e honesto do serviço que você vai prestar. Então vem comigo aí, eu acho que esse vídeo vai ser bem legal. Então vamos lá, pessoal, já estou aqui com o nosso bloco de notas aberto. Quem está me acompanhando aí nos últimos vídeos sabe que eu estou usando esse método aqui para a gente poder debater, para a gente conversar um pouquinho sobre os temas. Eu vou escrevendo aqui direto na tela, vocês vão vendo. Eu acho que assim eu consigo desenvolver bem as ideias e a gente consegue conversar aí de forma bem dinâmica e prática. Então, qual que é o tema do nosso vídeo de hoje? Eu vou chamar de precificação, que é um termo muito menos utilizado, pouco utilizado, né, de serviços de geoprocessamento. E vou colocar aqui no final, entre parênteses, quanto cobrar. Esse aqui é um desafio. Você que está começando ou você que já trabalha com geoprocessamento, isso acontece até hoje com quem trabalha com geoprocessamento e tem uma certa aí, experiência no mercado. Muitos se sentem às vezes perdidos de saber o quanto cobrar. Por quê? Qual que é o primeiro ponto? Por que que as pessoas, nós profissionais de geoprocessamento, têm às vezes essa dificuldade de saber o quanto cobrar? Porque, primeiramente, o nosso trabalho, esse segmento de atuação, ele é relativamente novo. O que que isso causa? Quando você trabalha em um segmento que está começando, que tem uma demanda que ainda está sendo entendida pelo mercado, Gustavo, então está começando, tem tanto, mas tem aí 20, 30 anos. Pessoal, 30 anos não é nada. Perto, por exemplo, da engenharia civil, que você tem centenas de anos. Do direito, você tem lá, ó, desde sei lá quantos anos atrás, quantos séculos atrás já existe a profissão do direito, da engenharia civil, da agronomia. Então, um segmento de trabalho, uma profissão, algo que tem aí seus 30, 40, 50 anos, ainda está engatinhando, gente. Isso ainda está começando. É uma profissão que está se consolidando ainda. E nós do Brasil, infelizmente, as coisas aqui demoram muito mais tempo a chegar, muito mais tempo a ser consolidadas. Isso lá fora, nos Estados Unidos, já é muito mais consolidado o sensoramento remoto, o geoprocessamento. Já tem uma importância muito maior do que no Brasil. Então, as coisas aqui também, por nós estarmos no Brasil, tem também esse problema de demorar um pouquinho para ser entendido. Hoje, eu julgo que hoje, no momento que nós estamos vivendo agora, eu estou aqui fazendo esse vídeo no dia 15 de 2 de 2021. Hoje, no ano de 2021, sim, as geotecnologias começam a ter valor, elas começam a ser entendidas pelos contratantes, pelos órgãos públicos e pelas empresas, começam a ser entendido como algo de importância em diversos projetos, em diversas áreas do conhecimento. Então,
No momento hoje é assim, mas isso há alguns anos atrás, quando eu me formei, há quase 10 anos atrás, isso era totalmente desacreditado. Quando eu falava da profissão que eu seguia, os meus familiares, os meus amigos falavam, mas o que você está fazendo com isso? O que isso faz? Você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? E eu provei para eles e para muitas outras pessoas que sim, é possível. Tanto que estou até hoje trabalhando com geoprocessamento e graças a Deus construí uma carreira sólida. E hoje estou aqui para poder mostrar um pouquinho desse caminho para vocês. Só um pouquinho, a luz apagou, mas vamos lá. Então, quando você tem um segmento de atuação que é relativamente novo, ele demora a ser entendido, vamos chamar assim, pelo mercado. Quando você demora a entender a necessidade de uma demanda, você não dá importância e não sabe nem quanto pagar por esse serviço. Se você for contratar hoje um serviço que você não conhece ou que você não consegue ver muita necessidade nele, tudo que o profissional que vai fazer te oferecer, você vai achar que está caro. Então é um serviço que hoje, por ele ser muito novo, é uma demanda relativamente nova, é um segmento relativamente novo, demora a ser entendido pelo mercado. Eu penso que hoje ele começa a se consolidar. Já tem sido de uns 2 anos para cá, ele já está se consolidando. Hoje eu penso que ele só tende a crescer. Então, hoje é mais fácil da gente conseguir precificar e dar um valor para o nosso serviço. Sendo que o mercado vai entender agora o porquê de ser cobrado esse valor. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem, o porquê que muitos não sabem quanto cobrar, né, por esse serviço. Segundo ponto, que traz essa dificuldade de quanto cobrar, é porque eu vou trazer isso é uma percepção minha, viu? Não estou trazendo aqui como uma regra de mercado, é uma percepção minha. É que os produtos são tratados como algo simples de se fazer. Vamos lá. Quando eu trago esse ponto aqui para vocês, que os produtos de geoprocessamento são tratados como algo simples de fazer, é porque o mercado vem tratando dessa maneira nos últimos anos. Quando eles vão contratar um serviço de elaboração de mapas e você entrega um mapa final com um desenho ali, vamos dizer, com algo que visualmente parece ser fácil de fazer. Parece que muitas vezes tem-se a percepção de que qualquer um faria esse serviço. Então, ele é tratado com algo muito simples, besta, vamos chamar assim, pueril, algo muito fácil de ser feito. E de fato é fácil sim, mas para quem se capacitou para aprender a executar um produto cartográfico. Então, o mercado sempre entendeu, ou na maioria das vezes, eu não posso aqui generalizar e dizer que é assim em todas as empresas, em todos os locais, e reforçando, essa é uma percepção minha, gente, uma percepção minha de quem está aí no mercado há quase 10 anos. O mercado sempre entendeu que era só vou colocar entre aspas, mapinha. Isso daqui é algo que eu tenho ouvido ao longo dos anos. Se alguém aí já ouviu falar, quem trabalha, que esteja assistindo esse vídeo, trabalha com geoprocessamento e já ouviu esse termo aí, comenta pra gente aí no vídeo e fala da sua experiência, do que você já passou quando você ouviu esse termo. O mercado diz, mas eu quero só um mapinha, eu quero só alguns mapinhas. Não é só um mapinha, gente, é um produto cartográfico. É um produto, é um serviço também, que por trás do produto envolve uma demanda de serviço que é executada até chegar naquele produto final. Quando você tem um produto final, parece muito fácil. Então, o mercado muitas vezes entendeu dessa maneira, o que trazia uma dificuldade muito grande de precificar esse serviço, porque até os próprios profissionais, até eles entenderem a importância do serviço e aquilo que ele estava entregando, ele também achava que era só um mapinha e tinha ali a dificuldade. Às vezes ele queria cobrar um valor que na visão dele era o justo, mas quando ele entregava ao mercado esse valor, o mercado devolvia para ele, falando, não, é só um mapinha. Com isso, na cabeça dele, ele sentia ali uma certa dificuldade de dar um preço para esse produto. Então, esse é mais um ponto que torna aqui, que sempre trouxe a dificuldade de saber o quanto cobrar. E um terceiro ponto que eu quero abordar também é porque não existe, pelo menos até então, e se existe eu desconheço,
não existe, vamos dizer, uma regulamentação da profissão. E, consequentemente, uma tabela de preços e serviços. Hoje a gente tem, quando eu falo não tem uma regulamentação, entendam o seguinte: a profissão de no meu caso, tecnólogo em geoprocessamento, ela é regulamentada pelo CREA e tudo mais, o CONFEA, tem toda essa parte legalizada da profissão. Quando eu digo não tem uma regulamentação, é que hoje não existe uma legislação específica para essa profissão, como existe para outras. Então, não existe nada que abrace a profissão até dentro do próprio conselho que regula ela hoje, que é o CREA, que de fato consiga lutar pelos direitos desses profissionais e trazer ali um valor mínimo, por exemplo, a ser cobrado. Hoje, quem é profissional do direito, quem é advogado, existe lá, a OAB define um valor mínimo para ser cobrado, por exemplo, por ação, por percentual em cima das ações que eles ganham. Existe uma tabela ali que deve ser respeitada. Então, algumas profissões existe isso. Eu não estou aqui mencionando piso salarial, viu, pessoal? Entendam, nós estamos tratando aqui como quanto cobrar por um serviço. Eu estou falando aqui com aqueles profissionais que prestam serviço para outras empresas, que vendem os seus serviços. Então, esse daqui não trata de piso salarial, que hoje existe sim para essa profissão, mas que ainda não é tão respeitada dentro do mercado. Isso é tema para um outro vídeo. Então, nós não estamos tratando de piso salarial. Nós estamos tratando de tabela de serviço. Por exemplo, quanto cobrar pela elaboração de um mapa? Quanto cobrar por um serviço de processamento de dados, de levantamento de campo? Tudo isso não existe não existe regulamentado uma tabela de preços, algo que, vamos dizer, traga uma legalidade ou que force o mercado a pagar pelo serviço de forma justa e honesta. Então, a gente não tem hoje essa regulamentação, com isso traz aí uma dificuldade, porque não tem referência, não existe referência legal. É um mar de opções que você pode cobrar. Você vai ter regiões do Brasil, agora nós vamos entrar em valores reais mesmo de fato, mas você tem locais no Brasil que você cobra um valor irrisório por um mapa, e esse mesmo mapa você tem valores muito maiores sendo cobrados em outros locais do Brasil, então outros profissionais também. Ou seja, não existe uma referência legal que possa se embasar o mercado e que force o mercado a pagar pelo serviço de forma mais honesta, que hoje, infelizmente, nós estamos ainda lutando por isso, mas a gente está conseguindo vencer essa etapa. Então, eu penso que esses 3 pontos, inicialmente, são os pontos onde mais dificultou, na minha visão. Existem outros, claro, eu poderia aqui discorrer sobre vários outros pontos que dificultou aos profissionais de saber quanto cobrar, principalmente os iniciantes. Quem está entrando no mercado agora entra às vezes muito perdido, não sabe exatamente em qual segmento, em qual nicho vai atuar dentro do geoprocessamento e fica perdido quanto cobrar por esse serviço. Então, esse daqui talvez seja os pontos de maior dificuldade, o porquê eles fazem isso. Deixa eu colocar aqui no título para vocês não ficarem perdidos. Porque é tão difícil cobrar por um mapa? As respostas estão aqui. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é o jeito errado, como que o pessoal tem feito, que na minha opinião está sendo errado a maneira que eles estão precificar um serviço. Isso na minha opinião, gente. Eu não estou aqui dando preço no serviço de ninguém, viu? Essa é a minha opinião como profissional que atua e é como eu faço e é como eu entendo esse mercado. Então, qual que é o jeito errado? O jeito errado, como eu disse, na minha opinião, não tem certo e errado, gente. É o jeito errado na minha opinião. Então, que fique bem claro aqui para quem está assistindo, é como eu penso e como eu entendo o mercado. O primeiro jeito é o seguinte: preço fixo por mapa elaborado. Vamos lá. Por que eu estou dizendo que esse é o jeito errado? E vocês podem dizer que eu vou estar me contradizendo, porque lá na frente eu vou trazer isso daqui mais para o contexto que eu utilizo, que eu trabalho.
Por que eu acho que é errado? Porque cada mapa, por exemplo, tem sua complexidade. Ou seja, cada produto que você vai elaborar, se você tem ali, se você recebe uma demanda de serviço, que você tem um leque de mapas a ser feito, vários mapas para serem feitos, e você cobrar um valor fixo por mapa, você vai estar atribuindo que cada mapa você vai gastar ao mesmo tempo e que você vai ter o mesmo nível de dificuldade. Então você precisa tomar cuidado na hora de cobrar um preço fixo. Até porque esse preço fixo você tem que embutir muitas outras coisas que nós vamos falar lá na frente do jeito certo. Mas o jeito errado, na minha opinião, é isso, porque cada mapa tem uma complexidade diferente. Então, se você não observar isso na hora de dar um preço fixo, você vai estar ali incorrendo em um erro muito grande que pode talvez inviabilizar o seu projeto, inviabilizar a entrega que você vai fazer. Então, toma muito cuidado com isso, cobrar preço fixo. Uma outra maneira que muitas pessoas cobram, preço por área. Por que eu acho que esse daqui é um preço, é uma maneira errada? Não, esse daqui eu vou explicar um pouquinho melhor. Não é que seja errado, mas isso pode inviabilizar o seu negócio. Em vez de facilitar você fechar o serviço, isso pode inviabilizar o seu serviço, inviabilizar o seu negócio. Por quê? Tem processamentos que o tamanho da área que você vai fazer não interfere na execução que você tá fazendo. E se você começar a estimar o seu serviço por isso, você vai superestimar demais em alguns casos e vai inviabilizar que você feche o negócio. Então você precisa levar em consideração a área somente quando a área for relevante para o processo. Quando o processamento que você vai fazer pode interferir o tamanho da área de estudo ou da área que você está fazendo. Por exemplo, quando é relevante você definir um preço por área? Quando você vai fazer um levantamento topográfico de campo. Porque a área influencia no tempo que você vai demorar, na quantidade de equipamento que você vai utilizar, na quantidade de profissionais que você possa utilizar para executar dentro do prazo estimado. Então, nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, um mapa de localização, não importa o tamanho da área que você vai utilizar. A área, nesse caso, é irrelevante. O processo vai ser o mesmo. Na hora da montagem do mapa, você vai ter que selecionar uma base cartográfica, estruturar essa base cartográfica, ver aquilo que você vai classificar dentro dela, montar um layout e entregar o produto. Então, nesse caso, o tamanho da área é irrelevante, não interfere. E eu já vi muitos profissionais, eu estou falando porque eu já vi. Se você não faz isso, que bom que você não utiliza esse método. Mas eu já vi profissionais simplesmente olhar o tamanho da área de estudo ou o tamanho, por exemplo, da fazenda para fazer um cálculo de quanto cobrar por esse produto. Um outro exemplo que você precisa que a área de fato é relevante, quando você vai fazer um mapeamento de cobertura e uso do solo. Porque você vai gastar mais tempo para uma área maior, obviamente, do que para uma área menor. Então, nesse caso, sim, faz sentido você talvez estimar um preço por área. Então, você pode fazer isso. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito, porque quando você ingessa o seu orçamento em cima de uma área, você, como eu disse, principalmente pode inviabilizar o negócio. A gente tem que entender que nós precisamos cobrar, claro, um preço justo, um preço honesto pelo trabalho que a gente está fazendo, valorizando nós como profissionais, mas a gente também tem que entender que tem negócios que podem ser inviáveis para o cliente que está contratando. Então a gente tem que entender, faz parte do mercado. Se você não estiver atento para isso, você vai deixar muito negócio na mesa aí sem ser fechado, por conta de você ficar preso a uma questão aqui de preço por área, por exemplo. Então, esses dois jeitos aqui, como eu disse, eu poderia citar, a gente sempre pode citar mais alguns exemplos, mas eu quero citar esses dois, porque talvez seja o que eu mais tenha visto. Eu, pessoalmente, já utilizei os dois para fazer orçamento de serviços e eu tive esses dois problemas aqui na hora de executar. É por isso que eu estou trazendo eles aqui. É tanto por ver os profissionais fazendo, quanto por eu já ter feito isso. Isso aqui é um caminho, estou encurtando um caminho para vocês não terem mais problemas na hora de desenvolver o valor do seu serviço. Então, na minha opinião, essas duas métricas aqui precisam ter um contexto e precisa ser analisada para utilizá-las. Então,
Gustavo, então eu não posso fazer de jeito nenhum. Não, claro que não. Isso daqui pode ser sim em um projeto específico, mas eu, Gustavo, pessoalmente, não gosto muito de utilizar esses dois modelos aqui de precificação de serviços. É utilizado, eu já fiz, já me dei mal com isso, já me dei muito mal, inclusive, com isso, já perdi esse preço por área aqui, ó, para vocês terem noção, eu já perdi um baita de um negócio por conta disso, porque eu fiquei muito bitolado achando que eu deveria cobrar e que esse era o preço justo e não fechei o negócio e perdi aquele cliente. Então, é bom a gente ter noção na hora de fazer todo esse preço e entender as métricas na hora de analisar o contexto do seu orçamento. Vamos lá, o que para mim, Gustavo, é hoje o jeito certo? Precificar um serviço. Eu vou fazer esse vídeo, pessoal, tentar ser bem objetivo mesmo, para que a gente consiga aqui ser bem dinâmico, objetivo. Eu não quero aqui ficar falando muito tempo, eu acho que esse tema a gente pode adentrar em um outro momento, a gente pode aprofundar em cada um dos itens em um outro momento, mas agora a intenção é poder passar para vocês a minha visão e o que eu acho que você deve levar em consideração na hora de precificar o seu serviço. O jeito certo de você precificar o serviço. Primeira coisa que você vai analisar, o tempo que você vai gastar para executar esse serviço. E dentro desse tempo você vai considerar algumas coisas. Você vai considerar, por exemplo, obtenção da base de dados. Você vai constar aí preparação dela, estruturação. Eu vou explicar para vocês um por um desses itens. Estruturação da base de dados. Execução. Execução do serviço mesmo, eu vou colocar aqui do método ou serviço. E elaboração e refinamento do produto final. Esses aqui são pontos que você vai precisar levar em consideração na hora de estimar o tempo que você vai gastar. Gustavo, eu estou começando agora, eu nunca fiz um mapa, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo eu vou gastar para fazer essa atividade. O que eu faço? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vamos começar aqui partindo da premissa que você já tem uma certa experiência ou que você já fez algum tipo desse serviço. Obtenção da base, o tempo que você vai gastar. Primeira coisa, obtenção da base de dados. Todo e qualquer serviço de geoprocessamento, você vai precisar obter a base que você vai utilizar para executar ele. Essa base é você que vai ter que buscar. Você vai analisar isso. O cliente vai repassar para você. Qual das duas opções se enquadra? Você vai buscar? Se você for buscar, você vai ter que contabilizar esse período, esse tempo que você vai gastar. Por exemplo, você vai precisar utilizar imagens de satélite, que você demora ali talvez algumas horas para fazer o download dela. Você precisa contabilizar isso no período de execução da sua atividade. Você precisa obter esses dados de alguma maneira. Isso faz parte do tempo. Então eu vou contabilizar, então, se ela demora 5 horas para baixar, 5 horas. Não, claro que não. Você vai ter ali um bom senso, mas você precisa incluir isso daqui dentro da sua atividade. Porque se você simplesmente pular essa etapa aqui, você vai furar o prazo final de entrega para o seu cliente. Começa por aí. E você também vai gastar muito mais tempo para fazer uma atividade e vai receber o valor como se você tivesse trabalhado menos. Então, essa etapa aqui, algumas vezes, é negligenciada pelos profissionais. E o que você deve analisar dentro dela de cada uma? Você vai ter que buscar? Se você vai buscar, você contabiliza. O cliente vai te repassar essa informação, ele vai te dar a base de dados para você trabalhar, aí você não precisa contabilizar nada, porque você já vai pegar esse arquivo pronto e já vai começar a trabalhar. Então,
você precisa levar em consideração primeiro no tempo esse ponto, obtenção da base de dados. Segundo ponto, preparação da base de dados. Você vai precisar fazer algum tipo de processamento complexo ou demorado para iniciar a execução dessa atividade? Porque tem processo que você precisa preparar os dados. Ele, claro que ele faz parte ali do método. Ele pode aqui estar dentro, inserido aqui. Eu gosto de deixar ele separado porque em alguns casos é um processo que é complexo, que vai demandar ele estar à parte do método final que você vai executar dentro da sua atividade. Você pode deixar ele inserido aqui dentro, mas quando você segmenta mais essa questão da execução de fato do serviço, você consegue aqui estimar melhor o tempo que você gasta em cada uma das etapas do trabalho que você está fazendo. Então, eu gosto de separar eles. Então, é um processamento complexo ou demorado? É um processo simples. Você vai levar em consideração isso, você vai se perguntar isso. Então, e vai estimar esse tempo. Lá no final, nós vamos fazer a contabilização de tudo e fazer uma estimativa juntos aqui de um possível orçamento. E eu vou mostrar para vocês no final também uma proposta, um modelo de proposta que eu utilizo. Eu vou até deixar ela disponível para vocês fazer o download, caso alguém queira utilizar esse modelo de proposta para deixar mais profissional o orçamento que você está fazendo para o seu cliente. Então, é um processo complexo ou demorado? É um processo simples de preparação? Você vai se fazer essas duas perguntas e, ao final, a gente vai analisar e fazer o contexto geral. Agora, a execução de fato, é a execução da atividade. Entendeu? Você já preparou os seus dados, agora você vai, por exemplo, rodar suas análises. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui ainda prático do que seria a preparação e entrar na execução. A preparação dos dados, por exemplo, você vai fazer um mapeamento de uso e ocupação do solo de um município inteiro. Você vai utilizar ali umas imagens, por exemplo, do Cibers 4A, umas imagens Sentinel-2, e para isso você precisa fazer uma obtenção dos dados, que é uma obtenção de imagens. Você precisa preparar essas imagens, validar a correção geométrica dele, correção atmosférica, ver se você precisa fazer algum ajuste radiométrico dentro dessas imagens, que é uma preparação dos dados. Aí você vai entrar no processo que é a classificação desses dados e depois nós vamos chegar aqui na outra parte. Então, o processo, a execução e o processo, você vai aqui, ó, se fazer as mesmas perguntas de cima. Só que além dessas duas perguntas, você vai se perguntar uma outra coisa. Quantos processos ou ferramentas eu vou utilizar? Vou colar os outros dois aqui. Espera aí. Quantos processos ou ferramentas eu vou utilizar? E aqui, processamento complexo ou demorado? É um processo simples? Você vai se fazer essas perguntas. Quantos processos ou ferramentas eu vou utilizar? Por quê? Vão ter trabalhos que você vai usar 1, 2, 3, 4 softwares diferentes ou várias ferramentas dentro do mesmo software. E cada ferramenta tem o seu processo de ser feito. Algumas demoram mais, outros menos. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Quando você trabalha com imagem de satélite, com um mosaico, por exemplo, a nível de estado, você vai fazer um mosaico de imagens de todo um estado. Dependendo da resolução da sua imagem, todo o processamento que você for fazer a partir desse mosaico vai pesar. E cada processamento demora um relativo tempo. Outra questão interessante, quando eu vou gerar, por exemplo, um MDE de uma área de curvas de nível muito grande, com curvas de nível com uma equidistância muito pequena, ou seja, muito detalhado esse serviço. É um processo que também demanda tempo, a ferramenta demora a processar. E tem casos que ela nem processa porque pesa muito. Então, você precisa analisar isso. Quantos processos você vai ter até chegar ao final? Faz um mapeamento dos processos. Eu vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo e aquilo.
eu vou usar essa ferramenta. Cada ferramenta, se você for usar várias diferentes, e não tem problema, nada de errado com isso, você fazer um pouco no QGIS, fazer um pouco no ArcGIS, fazer uma parte ali no TrackMaker, uma parte no CAD, outra no Global, não tem problema nenhum, faz parte. A gente vai aproveitar o melhor de cada ferramenta para a gente executar a atividade. Então, você vai analisar quanto tempo cada ferramenta ali mais ou menos demora para fazer esse processo. Até você chegar na pergunta, e talvez essas perguntas aqui sejam, primeiro, pode ser que em alguns casos você vai se fazer primeiro, se o processo é complexo ou demorado, e depois analisar as ferramentas. A sequência aqui não importa, mas você precisa se fazer essas 3 perguntas. Então, quando você tem aqui muitos processos, ou muitas ferramentas, a tendência é que o tempo que você vai gastar vai ser maior. Vamos diminuir aqui para poder ver melhor. Meu rosto está tampando, né? Isso. Vai ficar assim, pessoal. Então, a tendência é que seja... Aí, ficou melhor. Agora pode visualizar. A tendência é que seja maior o tempo de execução. O processo é complexo ou demorado? Se você tem muitos processos e o processo é complexo e demorado, a tendência é que fique mais demorado ainda. Ou, se é um processo simples, ele vai simplificar essa segunda etapa e pode diminuir o tempo. Então, aqui você já começa a ter um parâmetro de quanto tempo você vai gastar. E para finalizar aqui, a gente tem a elaboração e refinamento do produto final, que normalmente é a elaboração do layout. Aí você vai se perguntar, na verdade não se perguntar, você vai ver o que o seu cliente quer. Se o cliente quer um layout, uma elaboração de um layout final completo, quando eu digo completo, com tudo que ele tem direito, ele quer só uma ilustração, ele quer só os arquivos processados, o que de fato faz parte do serviço que você está entregando, que compõe o serviço? Por quê? Quando você tem que entregar um layout completo, você demanda um tempo. Aqui você demanda um tempo X. Quando você tem que fazer só uma ilustração, aqui você demanda um tempo Y. Aqui você demanda um tempo Y. Então, e se você vai entregar só os arquivos processados, aqui você demanda um tempo Z. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você estimar o tempo. Olha, nossa, Gustavo, mas que tanto de coisa, eu vou gastar uma semana para poder fazer o meu orçamento. Não, gente, isso aqui eu estou decompondo, eu estou segmentando todo o processo para poder facilitar no entendimento de vocês. Mas quando você começa a fazer um orçamento, isso daqui já vem muita coisa automática pela experiência. Agora nós vamos chegar na parte que eu falei no começo. Gustavo, eu nunca fiz um mapa. Vamos escrever aqui. Como vou saber quanto tempo gasta cada etapa? Para ser simples e direto, a primeira coisa, em alguns casos, não tem como saber, gente. Não tem como saber. Se você nunca fez, alguns casos não tem como saber. Outros casos você pode pesquisar na internet. Hoje a gente tem a internet para pesquisar. Quanto tempo eu gasto para fazer um mapa? Ou assistir um vídeo. Eu tenho vários vídeos aqui onde eu faço mapas de localização, faço ali um mapa temático, onde eu faço processamento de imagem de satélite. Ali você consegue ter uma noção do tempo que gasta para fazer um processo como esse. Você pode fazer uma pesquisa como essa. Você pode aqui também perguntar para outros profissionais. Como eu disse, hoje a gente tem grupos de Facebook, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, Telegram, que são de profissionais que estão ali para debater, para conversar sobre o assunto, que podem
e estão dispostos a ajudar a você que ainda não tem experiência nenhuma. E, no pior dos casos, que se enquadra um pouco nisso daqui, se você enquadra nesses casos ou que você não conseguiu obter nenhum sucesso aqui, você vai ter que estimar o tempo mesmo assim. Mesmo sem saber quanto tempo vai gastar. Aí eu te dou umas dicas. Você vai sempre superestimar esse tempo. Se você acha que você gasta 1 hora para fazer, você define que você vai gastar 1h30 para fazer essa atividade, porque você está começando. E se no orçamento, na composição final do orçamento, o orçamento ficar muito extrapolado, você faz o seu ajuste final ali. Mas aqui você vai estimar, você vai aqui superestimar, mas é superestimar um pouco, gente. Não é uma atividade que você gastaria 1 hora, você vai dizer que gasta 5. Não, não é isso não. Se você estima que você gastaria 1 hora para fazer um serviço, você coloca que você define ali no seu orçamento que você gastaria 1h30, por exemplo. Por quê? Porque ali você vai conseguir controlar essa atividade, você vai conseguir cobrar pelo tempo real que você vai gastar para fazer essa atividade e caso, como eu disse lá no final, o orçamento esteja muito superestimado devido a essa falta de referência, você consegue ali fazer um ajuste e tem margem também para negociar com o seu cliente. Então, você vai precisar estimar esse tempo mesmo assim, você vai superestimar esse tempo. Vou até colocar aqui superestimar um pouco. E isso daqui vai te ajudar também a garantir que você vai entregar esse serviço dentro do prazo que você combinou. Então, se você colocar um tempo muito baixo, combinar um prazo e você não entregar, você já começa ali a perder o seu cliente. Nesse atraso, você já começa a perder o seu cliente. Então, aqui a gente só está no primeiro ponto aqui, gente. O jeito certo de precificar. Você vai, a primeira coisa, levar em consideração o tempo gasto nesse serviço. Para concluir a parte do tempo, e a gente voltar aqui nessa questão do preço fixo, onde cada mapa tem uma complexidade, quando o cliente olha o seu produto final, ele olha o seu mapa, ele vai ver o mapa todo bonitinho, você talvez vai entregar vários tipos de mapas, ele vai analisar esse mapa e ele vai falar, nossa, que legal, mas por que você cobrou 400 de um mapa e cobrou 100 de outro? Porque o mapa de 400, você levou o quê? Primeiramente, mais tempo aqui, para você fazer. Esse mapa de 400 envolve esse processo, envolve essa preparação. Eu gastei tanto tempo para obter esses dados, para preparar a ferramenta, eu tive que usar essa ferramenta. Você consegue até justificar o preço que você está cobrando quando você consegue decompor o seu orçamento dessa maneira. E o outro mapa foi 100, porque ele teve só esse processo e foi o tempo que eu gastei para fazer esse mapa. Então, por isso que não é tão interessante você cobrar preço fixo. Eu, pessoalmente, não gosto. Já, como eu disse de novo, já utilizei, já me ferrei por conta disso, já perdi bastante dinheiro e já perdi clientes por causa disso. Então, se você pode utilizar, como eu disse, nada de errado com isso. Quando eu digo o jeito errado, é o jeito errado. Vou até escrever aqui. Vou escrever aqui no final, na minha opinião. Para você não pensar que eu estou aqui ditando regra e dizendo que o que é certo e o que é errado. Não, na minha opinião, na minha experiência, não é a melhor maneira de se precificar. O jeito certo é esse aqui de baixo. Quando você estimou aqui todo o tempo que você vai gastar, próxima parte que você precisa fazer, você precisa aqui, vou até colocar 2 tracinhos, você precisa fazer é verificar os custos variáveis desse projeto ou produto que você vai fazer. Vamos lá, o que seria custos variáveis, pessoal? É um custo que você vai ter só para esse projeto. Ele não faz parte do escopo da sua atividade fixa mensal. É algo que envolve somente o projeto que você está trabalhando. Por exemplo, você vai... Custo de imagem satélite barra custo levantamento
vamos colocar aí imageamento por drone, ou levantamento por drone também, por drone. Vamos lá, custos, outros custos que são variáveis. Uma possível aquisição de base de dados. Existe você comprar, gente. Tem locais que você pode comprar a base de dados. Eu, inclusive, já fiz compras até do próprio IBGE. O IBGE vende mapas analógicos, que você compra lá ele em PDF. Então, eu já tive projetos que eu trabalhei comprando mapas, para vocês terem uma noção. Pode exigir que você adquira alguma base de dados. E essa aquisição pode ser, como eu disse, comprar direto ou você contratar algum serviço que a pessoa vai gerar um dado para você. Então, é um dado que você não tem capacidade, ou não tem tempo, ou não tem condição, isso aqui. Mas isso daqui está dentro do escopo que você precisa ali, ó. Só que esse é um custo específico, ele é variável. Ele não está dentro do custo fixo da sua atividade. Então, para esse projeto, você precisa estimar esse valor na hora de dar o seu orçamento, porque senão você não vai entregar o produto que você precisa. Por exemplo, você vai adquirir uma imagem, você precisa de fazer um mapeamento de uso do solo, mas você precisa de uma imagem de satélite atual. E não tem essa imagem de satélite disponível gratuita, ou as gratuitas não atendem à necessidade do seu projeto, você vai precisar de adquirir uma imagem. Então, você precisa repassar esse valor para o seu cliente. Ou você vai ter que arcar com esse custo, ou de alguma maneira trabalhar com dado gratuito. Parece meio óbvio, gente, mas isso aqui tem que compor o seu custo total. Esse custo variável aqui, ó. Você vai sempre acrescentar esse custo aqui. Se esse custo aqui envolver, além da aquisição desse produto, envolver um certo trabalho pessoal seu, você vai estimar o tempo conforme aqui e vai incluir no tempo de atividade sua total na hora de dar o seu preço. Então, você vai verificar esses custos variáveis, aquisição de base de dados, você pode pensar aqui também em aquisição de equipamentos, que, mesmo que seja um equipamento que vai ficar com você, é um equipamento que você precisaria somente para esse projeto. Dependendo do contexto do serviço, você pode repassar esse custo para o seu cliente. E, claro, sempre trabalhando isso com honestidade, pessoal. Sempre trabalhando de maneira íntegra na hora de passar um preço, porque é assim que a gente consegue melhorar o mercado de trabalho e trazer aí um mercado mais sólido e mais honesto conosco também, com profissionais. Então você vai fazer essa verificação de custos fixos, custos variáveis. Depois, você vai fazer aqui, você vai verificar os custos fixos. Ah, você tem um outro custo aqui também que pode acontecer. Custo de ART. Anotação de responsabilidade técnica. Vão ter projetos que você vai precisar anotar, gente. Larga de ser bobo. Repassa isso para o seu cliente. Você não tem obrigação de pagar a anotação de responsabilidade técnica para ninguém. Se o serviço obriga que você anote esse projeto, faça essa anotação, repassa para o seu cliente, porque essa responsabilidade, mesmo que você está assumindo, é de um serviço que é dele. Então, sempre repasse esse serviço. Isso aqui eu já digo para vocês de cara. Nunca paguem RT do bolso de vocês. Para de bobeira. Repassa para o cliente tem a obrigação de cobrir esse custo aqui. Custos fixos que você tem aqui. Por exemplo, custo de internet. Para quem trabalha, para quem tem seu próprio escritório ou trabalha em casa, você tem um custo ali de internet. Você tem um custo também de energia. Se você trabalha em casa, você trabalha no seu escritório. Quando você tem ali, você é um profissional liberal, você vende um serviço, mesmo que seja eventual ali, você precisa estimar algumas coisas. Esses custos fixos aqui, você tem aqui às vezes, ó, funcionário, por exemplo, você tem algum outro funcionário que faz uma parte dessa atividade. Você tem que pensar aqui, talvez, em alimentação, deslocamento, que pode também estar inserido aqui em custo variável, se é uma demanda que exige um deslocamento. Então, mas em alguns casos, esse deslocamento pode entrar também dentro dos seus custos fixos, você dilui isso dentro de um mês, por exemplo. Mas aqui envolve também uma questão de administração pessoal, eu não vou entrar nesse mérito, mas toda vez que você vai cobrar por um serviço, você precisa estimar, mesmo que seja um valor pequeno,
Porque isso daqui às vezes é difícil de estimar o quanto de energia eu usei para realizar o meu serviço, ou quanto da internet eu tenho que diluir dentro do custo da atividade que eu estou fazendo. É difícil de estimar, eu entendo, mas você precisa em alguns casos levar em consideração isso daqui. Porque a sua atividade profissional vai bancar e esse custo, principalmente de energia, de funcionário, alimentação e deslocamento, ele vai ser impactado com essa atividade que você está fazendo, vai gerar um custo a mais. Então, você precisa estimar isso daqui. E eu vou falar aqui o último ponto que você precisa levar em consideração e talvez aquilo que poucas pessoas já disseram para você. Garantia do serviço. Pessoal, todo serviço no Brasil, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele tem garantia. Se eu não estou enganado, no mínimo de 3 meses. Qualquer serviço que você prestar, se o encanador for na sua casa consertar o seu cano, ele tem que te dar uma garantia de 3 meses desse serviço. Se der algum problema, ele tem que voltar e consertar sem te cobrar nada. Então, a garantia prevista em lei, todo serviço e qualquer um exige uma garantia. Nossa, Gustavo, mas como assim garantia? Eu estou só fazendo um mapa, que garantia é essa? Claro, a garantia tem que estar inserido no seu custo, porque muitos produtos e muitos serviços podem ocorrer em algum erro ou pode necessitar de alguma adequação depois que o cliente recebeu. Isso faz parte do dia a dia de quem faz um mapa, principalmente mapas para licenciamento, mapas para projeto de desmatamento, mapas de cadastro ambiental rural, tudo que envolve alguma coisa que tem que ser aprovada ou pelo próprio cliente ou por algum órgão que vai receber essa informação, isso está sujeito a você fazer algum tipo de alteração. Então você precisa colocar, acrescentar um valor dentro do seu orçamento para cobrir essa garantia. O que é essa garantia? Essa garantia vai ser de eventuais correções e ajustes, basicamente para isso, porque vai ter casos, isso acontece comigo diariamente. Vários serviços que eu faço, chega lá, o cliente aprovou, está tudo certo, mas quando ele entrega para o órgão ambiental diz que tem que fazer um ajuste assim, que a legislação mudou e tem que fazer uma outra alteração. Então, isso volta para mim e eu preciso atender essa necessidade, atender esse ajuste. E aqui já é uma questão pessoal minha, vou até colocar aqui como um outro símbolozinho, não pega bem cobrar para corrigir seu próprio serviço. Não pega muito bem, gente. Isso é a minha visão como profissional. Você faz um trabalho, esse trabalho chega com algum possível erro, porque isso pode acontecer, isso faz parte, todos os profissionais estão passíveis de erro. Eu que tenho experiência, você que está começando, você que também está me assistindo já tem experiência. Todo mundo está passível de errar, de entregar um produto com algum erro, que vai ser identificado pelo cliente, por quem for, e vai ser demandada a correção desse erro. Então, não pega bem esse erro chegar para você e você querer cobrar do seu cliente um serviço, uma correção de um erro que foi seu. Não faz o menor sentido. Eu, se sou o cliente, estou contratando um serviço, o cara me entrega, tem algum erro, eu vou devolver para ele corrigir, ele quer me cobrar para corrigir esse erro, eu não faço serviço com ele mais nunca. Eu até pago para ele corrigir, mas eu não faço serviço com ele mais nunca. É a primeira e última vez que eu faço. Não pega bem, gente. Então, para que você não seja pego de surpresa, por exemplo, tenha que parar um projeto que você vai receber por ele hoje para corrigir um outro que você já recebeu, já entregou, já passou muito tempo, você precisa embutir um valor para cobrar, para garantir isso, para que quando ele voltar, você já tenha sido remunerado por essa correção, sem o próprio cliente saber. Você não vai discriminar que, olha, esse valor do meu orçamento é a garantia. Não, você não vai estimar isso. Você vai embutir, você vai somar ao seu valor final um valor para poder acrescentar na garantia do serviço que você está entregando. Todo serviço tem garantia, gente. Você precisa entregar e garantir que aquele serviço está correto. Qualquer correção, você vai precisar fazer sem cobrar. Ah, Gustavo, mas é uma alteração que ele solicitou que não estava previsto. Aí é uma outra história. Se ele está querendo acrescentar serviço em algo que não estava no escopo, aí sim você pode cobrar, você negocia. Ah, mas se é um parceiro seu, você não precisa. Você é um parceiro seu de muito tempo, você não quer cobrar. Tudo aí faz parte da negociação. Então,
Tudo isso aqui você precisa levar em consideração na hora de cobrar por um serviço. Vamos recapitular? Você tem aqui o jeito que, na minha opinião, está destacado aqui, é o jeito errado de fazer, é cobrar por preço fixo. Porque cada mapa tem uma complexidade. Cobrar por área eu também não gosto. Pode inviabilizar muitos negócios para vocês, porque se você bitolar em precificar tudo por área, você vai inviabilizar muita coisa. O jeito certo que eu acho, você vai estimar aqui o tempo que você vai gastar. Depois de estimar o tempo que você vai gastar, você vai verificar os custos variáveis desse projeto ou produto, se existir, é claro. Se não existir, você não vai incluir nada. Você vai verificar algum custo fixo que você tenha, que você precisa embutir nesse serviço para garantir ele. Você vai colocar aqui a garantia. E, não esquecendo por último aqui, estava faltando, você vai colocar aqui a sua margem de lucro, é claro, que pode estar inserida aqui dentro. Ó. Que já pode ser isso daqui, mas se é uma atividade onde você quer ali criar, se você é, por exemplo, uma empresa de consultoria, você está ali cobrando, você precisa colocar uma margem de lucro ali para sua atividade, porque você tem funcionário, você paga funcionário, você recebe o serviço, cobra um valor, e essa margem de lucro pode estar associada aqui a quanto tempo você está gastando. Então, no final, quando você vai fazer aqui a soma do seu custo, você vai pegar aqui o valor da sua hora de trabalho. Vou pegar aqui. Como que eu estimo o valor da hora de trabalho? Isso aqui agora a gente já está calculando, pessoal. Aqui em cima são os parâmetros. Vamos calcular agora quanto vai custar esse serviço. O valor da sua hora é aquilo que você julga que vale uma hora de atividade sua. Mas Gustavo, vamos voltar para aquela mesma história. Gustavo, eu não sei quanto que eu cobro por uma hora de serviço meu. Eu estou começando agora. O que que eu faço? Basicamente essas mesmas coisas aqui, pessoal. Em alguns casos não tem como você saber. Você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar para alguns profissionais ou você pode estimar aqui. A diferença é que aqui você não é interessante você superestimar. Pelo contrário, você precisa avaliar e levar em consideração em qual estágio você está dentro do mercado de trabalho e da profissão. Obviamente, quando você está começando, você não vai poder cobrar 300, 400, 500 reais a hora da sua atividade. Vai ser difícil de você convencer. Não quer dizer que você não pode, eu não estou dizendo que você não pode. Quer dizer que vai ser difícil você justificar ou convencer o seu cliente de pagar esse valor para você. Porque você ainda está começando, você não tem nenhum lastro, você não tem nenhum respaldo que traga ali uma segurança para esse cliente para te pagar esse valor. Então, você precisa entender em qual momento você está da profissão. Você está começando? Você está no momento intermediário? Você já é um profissional consolidado, reconhecido no mercado? Então, isso aí vai balizar como você vai definir o seu valor, a sua hora de trabalho. Quanto vale uma hora trabalhada por você? Então, você vai estimar esse valor. Vou dar um exemplo aqui, R$150. Você vai pegar o valor da hora desse profissional aqui, por exemplo, é R$150. E você pode aqui dentro... Não, quando chegar no final eu vou trazer mais algumas nuances para vocês. Então, você vai pegar o valor da hora de trabalho, mais... vezes, você vai multiplicar aqui, vezes, vamos até colocar aqui na frente, vezes quantidade de horas previstas no orçamento. Você vai ver tudo isso que a gente conversou aqui em cima, depois que você deu valores para tudo isso daqui, quanto tempo você ia gastar em cada uma dessas etapas, você vai somar esse tempo e vai multiplicar pela quantidade de horas, qual que é multiplicar pelo valor da sua hora trabalhada. Aí você vai somar mais. Vamos voltar aqui para a gente rever. Você vai verificar aqui os custos variáveis, mais os custos variáveis.
Faltou colocar aqui até dentro dos custos fixos, porque isso daqui é fixo, porque se você é um profissional liberal, trabalha através de um CNPJ, de um MEI, você vai precisar pagar imposto, né? Então, imposto, você precisa estimar o imposto também. Se você emite nota fiscal, você tem que cobrar esse imposto da nota fiscal também do seu cliente, repassar parte desse valor, porque senão você vai ter que pagar o imposto do seu bolso. Talvez, em alguns casos, você possa repassar esse custo dentro da atividade, ou prever o custo desse imposto. Custos variáveis, você vai somar os custos variáveis mais os custos fixos, claro, você vai, claro, calculado a partir desse serviço específico. Porque, por exemplo, se você gasta R$200 de internet no mês, você não vai cobrar R$200 a mais como custo fixo de um serviço, sendo que você trabalhou 3 horas. Então, não é razoável. Então, isso daqui, claro, você vai estimar. Se você tem algum custo fixo, você vai estimar esse valor para esse serviço e vai somar o orçamento. Se você tiver que contratar algum profissional, aí você pode entrar aqui no custo variável. Tudo isso vai compor o seu serviço. Você vai aqui, você vai colocar aqui uma garantia, você vai somar o valor da garantia. Que eu, pessoalmente, aí você tem várias maneiras de definir isso. Você pode aqui colocar em torno de 20 a 25% ou 30%. Por exemplo, 25%, por exemplo, ou 30% do orçamento total. Esse é um cálculo assim que você pode fazer, é o que eu utilizo mais ou menos ali. Quando eu defino um valor, eu cobro ali em torno de 20 a 30% a mais como garantia, como para que eu tenha ali uma garantia, se eu precisar corrigir, eu não vou perder, eu não vou deixar de ser remunerado por aquele serviço que eu vou ter que fazer depois. Mesmo que seja por um eventual erro ou correção, isso faz parte da vida de todo profissional, corrigir ou alterar alguma coisa que ele tenha feito. E algumas alterações também, às vezes nem estavam previstas, mas que fazem parte ali do escopo da sua atividade, o cliente pediu, você não deve negar isso, porque lembra aqui, ó, não pega bem você cobrar para corrigir seu próprio serviço. Feito isso, você vai somar aqui, caso seja necessário alguma margem de lucro, que você julgue que ainda não faz, se você acha que esse valor aqui ainda não cobre tudo, você precisa embutir uma margem de lucro, porque talvez é uma empresa, é uma consultoria, envolve outros sócios, eu não sei. Então você pode embutir aqui uma margem de lucro, caso você ache necessário. Não é muito utilizado, mas eu gosto de colocar aqui só para vocês entenderem o contexto geral. Porque aqui você já vai estar sendo remunerado pela atividade, mas você pode aqui ter uma margem maior. Quando se trata de uma empresa que trabalha numa escala um pouco maior, talvez seja importante ou necessário. Então, no final aqui, você vai ter o seu orçamento ou precificação do serviço. É a somatória de todas essas atividades. Então, eu acho que aqui a gente concluiu. Eu vou deixar salvo esse arquivo, pessoal. Eu vou até disponibilizar caso alguém tenha interesse nesse esboço, nesse pequeno esboço aqui que eu fiz, para vocês poderem utilizar. Eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Tem uma pasta aqui onde precificação. Vou salvar. Vou deixar disponível para vocês também no link aí embaixo esse esboço. Quem quiser revisar é quase uma aula, né, gente? É um vídeo, uma aula. E para fechar esse vídeo, eu ainda quero mostrar uma coisinha, que é um arquivo, uma proposta comercial. Como eu gosto de fazer as minhas propostas. Eu vou abrir aqui. Tenho aqui essa proposta comercial. Como que eu faço as minhas propostas, pessoal? Eu tenho esse arquivo no Word, eu vou disponibilizar para vocês. Nada de certo ou errado com o que eu estou fazendo aqui, é a maneira que eu gosto, que eu desenvolvi, que eu peguei para poder fazer as minhas propostas. Aqui está o nome da minha empresa, GST, Consultoria em Geoprocessamento. E eu coloco a minha logo aqui no arquivo
do Word, isso não é obrigatório. Se você não tem uma empresa, se você é um profissional liberal que só presta algum serviço aqui e ali, não tem problema, não é nenhum impeditivo. Um título aqui eu tenho a data desse orçamento. De um lado eu coloco o cliente, eu estimei, eu supus que foi eu mesmo. O contato desse cliente, telefone e e-mail. Porque se for uma empresa, às vezes é uma pessoa da empresa que você tem contato. Então você deixa salvo aqui para representar quem que você manteve contato ou para quem você está enviando esse orçamento para ele ser avaliado. E no caso aqui o fornecedor sou eu, a GST Consultoria. Contato, telefone e e-mail. Na segunda parte tem um pequeno sumário aqui para detalhar melhor aqui como que está disposta a minha proposta, objetivo, área de estudo, produtos, plano de trabalho, prazo de entrega, investimento, formas de pagamento, validade da proposta, produto a ser entregue. Tudo isso que tem na minha proposta. Primeiro ponto aqui, objetivo. Objetivo é o que você vai fazer, é o escopo da atividade. Nesse caso aqui, um exemplo, até uma proposta que eu fiz, elaboração de mapas de localização, caracterização e análise temporal. Eu sempre gosto de colocar um croquisinho da área de estudo, eu só peguei um print mesmo, uma ilustração aqui da imagem do Google, da região, da área de estudo e coloquei. Aqui, se você quiser colocar algo mais detalhado, mais bem elaborado, fica a critério de vocês. Nesse caso aqui eu só coloquei bem simples aqui essa área. Terceiro ponto, aqui de fato são os produtos. Aqui tem o objetivo, né, que é a elaboração dos mapas, e aqui eu coloco elaboração de mapas de localização, caracterização e mapas de análise temporal utilizando imagens satélites históricas de alta resolução com data de julho de 2008. Então, esse é o produto que eu estou fazendo a minha proposta para apresentar para o meu cliente. É o que ele está demandando para mim. Plano de trabalho é o quê? Como eu vou fazer de forma bem resumida. O que vai compor essa atividade? Tem momentos que você vai precisar, de fato, apresentar uma proposta detalhada, como você vai fazer, qual que é o método. Isso pode fazer sentido para algumas propostas para vocês. Então aqui eu coloco alguns detalhes de como eu vou fazer, o que eu vou utilizar, que imagem eu vou utilizar. E por aí vai. Segundo ponto aqui, na verdade já é o quinto, né? Prazo de entrega, fundamental isso daqui. Quando você orçou aqui, estimou o tempo que você ia gastar, você consegue aqui estimar o prazo de conclusão. Sempre superestime esse prazo, pessoal, para você não falhar com o seu cliente. Se você estimou que você gasta 8 horas para fazer, pede para ele 2 dias para entregar essa atividade, porque você tem prazo para revisar, você tem um período ali de corrigir. Às vezes você terminou, mas passou uma coisa batida, você revisa para entregar um produto bem redondinho. Então, sempre superestime um pouco. Também não pode superestimar demais, senão seu cliente vai desistir. Se for um negócio muito rápido, se for algo que ele precisa com urgência, então não tem o que fazer. Aqui, ó, nesse caso aqui, o prazo estimado para a conclusão é de 5 dias úteis a partir da aprovação da proposta e pagamento. Eu sempre trabalho com um pagamento inicial. Aí esse aqui, a negociação é você e seu cliente. Não, nada de certo ou errado com isso. Investimento. Ó, o investimento para esse produto aqui que eu orcei é R$ 4.350. É quanto eu estava cobrando para fazer. Investimento total. Isso aqui você precisa deixar claro, viu? Claro e objetivo qual que é o valor que ele vai custar. Pode parecer besteira, gente, mas se você deixar muito subjetivo isso daqui, pode gerar algum conflito lá na frente. Formas de pagamento. Aqui na minha formatação, nesse serviço específico, eu precisava cobrar 85% desse valor, porque eu tinha que adquirir uma imagem de satélite. Então, eu precisaria comprar as imagens para depois executar a atividade. Então, eu tenho que receber esse valor adiantado para eu conseguir pagar as imagens primeiro e depois realizar a atividade. Eu pessoalmente gosto sempre de receber o meu serviço, a grande parte do valor dele após a entrega final, para que eu não tenha nenhuma cobrança do cliente em receber algo que ele já pagou pelo serviço. Então, nesse caso, eu ali vou meio que me obrigar a entregar mais rápido para poder receber somente depois que tiver concluído. Isso é o que eu gosto de fazer. Falando novamente, nada de certo ou errado com isso. Então, aqui, é bom definir isso daqui, é fundamental você definir isso também. Ó. Como você quer esse pagamento? Tem gente que prefere receber tudo no final, tem gente que precisa de um adiantamento, porque nesse caso aqui eu preciso do adiantamento para poder pagar as imagens. Às vezes você precisa de um adiantamento para ir a campo, fazer uma mobilização, fazer uma atividade. Então, você precisa deixar claro isso na proposta, para o seu cliente também não ser pego de surpresa.
Aqui embaixo eu já disponho dos dados de pagamento. Nesse caso aqui, ó, o banco, tudo mais. Como eu tenho uma empresa, os dados da minha empresa, para ele poder também registrar lá na nota fiscal. Validade da proposta, isso daqui também não pode deixar de colocar, viu? Validade da proposta. Por quê? Vão ter serviços que vão mudar de valor de uma semana para outra, de um mês para outro. Isso é normal. Então, você precisa aqui, você está dizendo que você garante esse valor de serviço aqui dentro até os próximos 10 dias. Se ela passar desses 10 dias para fechar contigo, você não consegue garantir mais esse valor. Pode ser que você mude. Como que isso pode mudar, Gustavo? Sendo que o serviço é o mesmo. Um exemplo bem simples. Se dentro desses 10 dias ela não fechou, depois desses você pegou mais 3 outros projetos, você está muito atarefado, você vai precisar cobrar mais caro, senão não vale a pena você pegar esse aqui, porque você já tem 3 outros projetos para fazer. Um exemplo. Então, essa validade da proposta é bom você colocar para poder mostrar que você garante esse preço somente nesses 10 dias. Se ela demorar, se o cliente demorar para fechar, paciência, aí você pode ou não, você tem aqui margem para poder mudar esse valor, caso você julgue necessário. Lembrando, sempre tratar tudo com honestidade, pessoal, integridade, isso é fundamental para qualquer profissional. Integridade na hora de dar o preço, na hora de executar o serviço. Aqui, eu acho que ninguém precisa passar a perna no outro para poder garantir o seu sustento. Todo mundo precisa ganhar. O cliente que está buscando o seu serviço tem que ganhar com o seu serviço e você também tem que ganhar com o cliente que está te procurando. Então, é uma via de mão dupla. E no final aqui eu gosto de deixar bem claro e explícito o que eu vou entregar. Uma coisa é eu citar aqui em cima que eu vou fazer um mapa. Tá, eu fiz um mapa e aí, o que você vai me entregar? Aqui eu digo que vou entregar os mapas em formato digital de PDF e os arquivos digitais de referência que eu usei para elaborar. Ponto, simples e objetivo. Eu defini o que eu vou fazer e o que eu vou entregar. Então o cliente, nesse caso aqui, tem ciência. Se ele disser que necessita de mais alguma coisa, ele me diz, eu coloco na proposta e a gente fecha o serviço. Tá certo? Pessoal, eu acho que ficou bem claro. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu agradeço vocês que aguardaram até aqui esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Então, pessoal, espero que tenha aberto a mente de vocês e conseguido trazer clareza na hora de você montar os seus orçamentos. Obrigado mais uma vez por ter me acompanhado. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais, de curtir e compartilhar os meus vídeos. Lembra que é tudo sobre gel e eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até mais.